Boa tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. Paulo Portas vai trabalhar para a Mota-Engil. A lei permite que um ex-ministro trabalhe no setor privado, desde que a empresa não tenha participado em privatizações ou recebido apoios no seu mandato. PS do Seguro, PCP e BE tentaram alargar estas proibições. Quem sai do governo pode ir trabalhar diretamente para o setor privado, desde que a empresa para onde vá não tenha estado envolvida em privatizações ou tenha recebido apoios financeiros ou fiscais do Estado no setor em que tutelou durante o mandato. Caso um ex-ministro ou outro detentor de cargo público queira integrar uma empresa que esteja dentro destes casos, tem de esperar 3 anos até o poder fazer. Uma lei que alguns partidos, como o PCP ou o Bloco de Esquerda, pretendiam fazer aumentar o período. Até o PS, ainda no tempo de António José Seguro, propôs estas mesmas restrições. Agora, o BE quer voltar a apresentar um projeto de lei que caducou em 2015. E embora o PCP também tenha apresentado na altura um diploma sobre a matéria, os comunistas dizem ainda estar a considerar a possibilidade. Um dos casos mais mediáticos foi o de Maria Luísa Albuquerque. Segundo a lei, a ex-ministra das Finanças não está impedida por lei de ter funções como diretora não executiva da Aero Global. Já esta semana, o grupo Mota-Engil confirmou que Paulo Portas vai dinamizar um conselho consultivo internacional para a América Latina. O ex-vice-primeiro-ministro não será quadro do grupo, mas um consultor da empresa de construção. Para assumir o cargo, Paulo Portas deverá renunciar ao mandato de deputado. O ex-líder do CDS é ainda vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, um cargo ao qual não é remunerado. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: ex-governantes não devem assumir cargos nas empresas privadas? Também pode deixar o seu comentário no site económico em www.economico.pt ou através do e-mail assembleia.geral@economico.pt. Tem ainda a página do Facebook do Diário Económico. Para analisar este tema é hoje nosso convidado, Carlos Paz. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Então, o que é que nos diz sobre esta lei? Acha que realmente deveria haver uma alteração ou esta lei das incompatibilidades está bem formulada? Ok, boa tarde e boa tarde lá para casa. E deixe-me começar por fazer aqui um ponto prévio. Eu já não tenho idade para entrar no jogo de que tudo o que a esquerda faz é bom ou mau e tudo o que a direita faz é bom ou mau, dependendo se a pessoa tem orientação de esquerda ou de direita, assim como vir para aqui dizer, do ponto de vista populista, aquilo que as pessoas aplaudem. E, portanto, eu até vou hoje manifestar algumas opiniões que são muito contracorrente. Dito isto, vamos ao tema em questão. E o tema em questão é um tema muito simples. A legislação atual é demasiado permissiva, digamos de passagem. Haverá hipótese de fazer uma legislação melhor? Não há nenhuma hipótese de fazer uma legislação melhor. O que há é a hipótese de exigirmos maior honestidade intelectual, maior... Nem sei escolher a palavra para não ferir ninguém da parte dos nossos políticos ou ex-políticos, ok? Acima de tudo, o tema da honestidade intelectual era muito importante. E porquê? Vamos lá ver. É verdade que a letra da lei foi cumprida e é cumprida, e nós estamos a discutir isto agora, não é à toa, estamos a discutir isto agora por causa dos casos da doutora Maria Luísa Albuquerque e do Dr. Paulo Portas. Não é por mais nenhuma razão, são estas duas razões que nos põem este tema em cima da mesa. E vamos dizer, cumprir uma lei? Sim. À letra da lei, sim. Ao espírito da lei, não. Só que é possível cumprir, não é. A diferença aqui é muito simples. Diz a letra da lei. Ok. O Dr. Paulo Portas não poderia ir trabalhar para a Mota-Engil se a Mota-Engil tivesse recebido
diretamente benefícios fiscais durante o seu mandato, ou se durante o seu mandato tivesse sido privilegiada com privatizações, ou se tivesse sido tutelada diretamente pelo Dr. Paulo Portas. Okay? É verdade que nenhuma destas três coisas diretamente se verifica, mas não é verdade que elas não se verifiquem. Veja-se o exemplo, por exemplo, das concessões dos tratamentos das águas e tratamentos de esgotos. Ou seja, é verdade que o Grupo Mota-Engil fez negócios com o governo anterior, mas não há nenhum grupo que não tenha feito negócios com o governo anterior, ou com o anterior a esse, ou com o anterior a esse. E vamos dizer por isso que os políticos não podem ir trabalhar para lá? Não devem, que é diferente. E, portanto, termos esta noção, que é muito vox populi, de dizer duas coisas, que são muito voz corrente. Primeiro, que os políticos deviam ganhar salário mínimo, que era para saber o que é. Não é verdade. Não é verdade. Ou seja, se continuarmos a pagar amendoins, vamos ter macacos. Sempre. Ou seja, se continuarmos disponíveis a só pagar ordenados de amendoins aos políticos, quem para lá vai são os macacos. Ou seja, são aqueles que vêm das juventudes partidárias que não tiveram lugar em mais lado nenhum e que não sabem fazer mais nada, por um lado, ou aqueles que estão lá para granjear o seu futuro, ou seja, arranjar uma rede de influências e ser desonestos para o futuro. E, portanto, nós não queremos lá nem uns nem outros, queremos lá as pessoas competentes. E se queremos lá as pessoas competentes, temos de lhes pagar para isso. Okay? Dito isto, a mesma coisa em relação aos políticos quando saem dos governos. Quando saem dos governos, as pessoas são pessoas como nós. Têm família, têm empréstimo de habitação a pagar, são pessoas normais, como nós. E, portanto, necessitam do seu emprego. Dizer que algum político regressa à vida privada para o seu lugar normal, na empresa onde trabalhava antes, não tem mal nenhum. É o normal. Porquê que estes casos vêm tão ao de cima? O caso do Paulo Portas não sabe fazer nada na vida. Não sabe de facto. Quer dizer, não tem nenhuma então, o que qualificação. É que ele vai fazer como consultor? Mover influências. E mais nada. Que é isso que ele sabe fazer. E isso ele sabe fazer. E a questão é essa sim, há desonestidade intelectual em todo este processo. E, portanto, se o Dr. Paulo Portas, que foi jornalista no passado, agora aparecesse de repente como jornalista em qualquer grupo económico, aliás, ele vai aparecer como comentador numa das televisões, por exemplo, fartam-se de criticar isso, eu não vejo nenhuma crítica a isso. Acho bem, se há quem esteja disponível a pagar para ouvir a opinião do senhor, acho bem, paguem-lhe e ouçam a opinião dele, acho muito bem. Agora, usar toda a máquina que criou ao longo do tempo que esteve no Estado para benefício próprio e daqueles que lhe vão pagar a futuro, neste caso é a Mota-Engil, poderia ser outro qualquer, aí sim está errado. E aproveito desde já e faço já aqui um paralelismo com o Dr. Jorge Coelho, que também esteve na Mota-Engil, aliás, ainda hoje está na Mota-Engil. E não foram os únicos. E não foram os únicos. Existem outros. Parece que a Mota-Engil acaba por ser uma empresa que absorve muitos governantes. É óbvio que sim, até porque lhe interessa por parte dos negócios. Mas é bom frisarmos aqui, e eu vou fazer um ponto prévio. Eu sou amigo pessoal do Dr. Jorge Coelho e acho profundamente errado que ele esteja na Mota-Engil. Okay? Portanto, ditas estas Mas duas... não acha que ele, por exemplo, está a fazer um bom trabalho? Ditas estas duas coisas, agora, exatamente isso, ditas estas duas coisas, deixe-me dizer-lhe que quem está a tentar neste momento fazer um paralelismo entre estes dois casos está a errar redondamente, porque o Jorge foi para a Mota-Engil 6 anos depois de largar a política ativa, o Paulo Portas foi 6 meses depois. Okay? O Jorge foi para um lugar executivo, ou seja, foi pago para trabalhar, e o Paulo Portas vai para um lugar não executivo, ou seja, é pago para as influências que vai exercer. E, finalmente, o Jorge, por causa do trabalho que fez na Carris e do tempo que trabalhava na Carris, enquanto secretário-geral da Carris, tinha competências de gestão que o Paulo Portas não tem. E, portanto, não podemos fazer a comparação. Dito isto, eu volto a dizer, acho errado o Jorge lá estar. Sejamos diretos. Agora, não vamos fazer um paralelismo entre as duas situações, porque de paralelo não tem nada. E, portanto, que os políticos têm que trabalhar depois de sair do governo, não tenho dúvida nenhuma. Qual seria a via mais eticamente correta para um ex-governante? Usou a palavra certa, que é ética. Ética é a palavra certa. E ética é algo que não é mensurável. É tramado porque não é mensurável. Não é algo objetivo ou subjetivo. Eu não posso traçar uns pontos, e como os bancos fazem aqueles credit scoring, portanto ponho umas quantas cruzinhas e vejo se está no nível 25 ou no 32 da ética. Não existe isso assim. A ética não é mensurável. E, portanto, tinha que ser o Dr. Paulo Portas, no seu juízo normal, a dizer, eu não posso aceitar um lugar destes.
por muito bem que lhe fossem pagar, tinha que ser ele próprio a ter um sentido de responsabilidade, um sentido de ética, um sentido de honestidade e ser ele próprio a dizer não vou aceitar um lugar destes. Agora, ele não tem nenhuma destas coisas. Ele não tem ética nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma, não tem honestidade nenhuma, pelo menos intelectual. E, portanto, aceitou, e aceitou e está lá, e, portanto, vai lá estar. A questão, pergunta-se, é prejudicial para o Estado ou para o país? Não sei, e essa é que é a parte negativa. Nunca saberemos. Ou seja, o que nós nunca sabemos é quando algum político ou ex-político vai parar a um lugar desses numa empresa qualquer, ou tem negócios diretos com uma dessas empresas qualquer, nós não temos nunca a noção de o que é que ele fez enquanto político que beneficiou esse grupo de forma a agora estar a ser remunerado em espécie, ou seja, é uma forma de corrupção como outra qualquer. Não sabemos nem nunca vamos saber. É um problema de ética, e a ética, como eu disse, é individual. Cada um tem a sua e devia tê-la. Carlos Vaz, temos aqui um telespectador ao telefone. Boa tarde, Manuel Guerreiro, está-nos a ligar de Castro Verde. Boa tarde. Boa tarde para si, para o seu convidado e para toda a gente que esteja a ver e ouvir o programa. Então, diga-nos, qual é a sua opinião relativamente a este assunto? Em relação a esta questão do Dr. Paulo Portas, que não é nova, na verdade, ao longo dos anos tem sucedido exemplos destes, gente que passa pelos governos, e dos governos passa para os negócios, e que vem dos negócios para os governos, dos governos para os negócios, isto é tudo gente que dá para os dois lados. Vêm como por exemplo o engenheiro Carlos Moedas, vem lá de um banco e passa a secretário de Estado para administrar aí as questões da Troika, depois vai para a Troika, lá para a Comissão Europeia, o Dr. Vítor Gaspar fez a mesma coisa, o Dr. Arnaud, e não sei quantos, a Dra. Maria Luísa Albuquerque deteve-se a falir bancos e agora deteve-se a negociar na massa falida. Isto é um verdadeiro regabof. É evidente que isto pode até nem ser ilegal, até porque quem faz as leis, quem tem feito as leis ao longo destes anos, são os mesmos que depois tiram proveito delas, né? Portanto, são as maiorias na Assembleia que fazem leis que depois permitem que esta gente toda continue a governar a sua vidinha à conta da gente todos, né? É evidente que as pessoas da Mota-Engil, como as pessoas das instituições e das empresas para onde foram os outros, não andam a espalhar dinheiro em vão. Isto é um processo de contrapartidas. Alguém que, quando esteve no governo, certamente tomou medidas que criaram benefícios para essas entidades, depois vão retribuir, porque isto é uma espécie de carrossel, não é? Portanto, é claro que o Dr. Carlos Paz tem alguma razão quando diz que isto é um problema. Eu diria mais, é um problema de decência e de honestidade. Porque não é preciso leis para fazer as pessoas sérias, né? As pessoas sérias não precisam de lei nenhuma para ser sérias. E não há nenhum curso, nem nenhuma habilitação que torne um homem decente. Essas coisas não se compram, não estão à venda, quer dizer, não é uma mercadoria que se possa ir comprar e uma loja um bocadinho de vergonha na cara, porque isso não está à venda, né? Portanto, se eles não a têm, nunca a vão adquirir, até porque isto comercialmente é muito vantajoso, né? Portanto, o que estas pessoas nunca deviam ser, e as pessoas que são prejudicadas com isto e que pagam tudo isto, deviam ter a juízo a votar desta gente. Nunca mais dar um voto ao CDS, nem ao PSD, nem a ninguém dessa gente que levou a sua vida a amanhar-se à conta dos desgraçados que andam aí a lutar para sobreviver. Muito boa tarde e muito obrigado. Muito obrigado, Manuel. Carlos Paz, pronto, temos aqui um telespectador um pouco indignado com este tipo de situações. É normal, até a linguagem que utilizou. Deixe-me corrigir o Sr. Manuel Guerreiro numa coisa que ele disse, agora no fim. Eu concordo com tudo o que ele disse, se calhar não digo com as palavras violentas que ele disse, mas concordo com tudo o que ele disse, exatamente tudo o que ele disse, exceto este último pormenor. É verdade que estas pessoas que transitam, e já falaremos a seguir das empresas públicas, porque este é outro tema mais complicado ainda, que transitam das empresas públicas para as empresas privadas, das empresas privadas para as empresas públicas, das empresas públicas para os governos ou das privadas para os governos e dos governos para as privadas ou para as públicas. Ou seja, essas pessoas, alguém pôs o nome da porta giratória, ou seja, que andam sempre em porta giratória de um lado para o outro. É verdade que a maioria destas pessoas provém do antigo arco da governação, ou seja, do PSD, do PS e do CDS. É verdade que provém destes três. Mas também é verdade, basta olharmos um bocadinho para o mundo das águas e dos esgotos, basta olharmos um bocadinho para o mundo das empresas autárquicas, também é verdade que basta olharmos para Viana do Castelo e para os restaurantes de Viana do Castelo, basta olharmos para tudo isto para percebermos que
o PCP também não está incólume nesta história, e o Bloco de Esquerda, apesar de jovem, também já não. Ou seja, a única coisa em que eu discordo do Sr. Manuel Guerreiro é que ele quando disse que, e isto é as pessoas do PSD, do PS e do CDS, sim, 90% são as pessoas do PSD, do PS e do CDS, é verdade, mas também já há PCPs e também já há Bloco de Esquerda nisto. Ou seja, é um tema que, voltamos ao nosso início, ou tem ética ou não tem. Ou não tem. Isso não tem, não temos muita volta a dar. No caso da Maria Luís Albuquerque, ela disse mesmo que precisava de um emprego e que estaria, mas há... Isso é uma afronta, atenção, isso é uma afronta. Há dois casos que eu não tenho comentado, mas agora que eu disse vou ter de comentar. Sim. Dois casos em particular. Um do lado do PS e um do lado do PSD, que é para dar pancada na direita e na esquerda, ao menos vai a todas. Vamos lá ver, o que a doutora Maria Luís Albuquerque é deputada, ok? Mas ela vai continuar a ser deputada, certo. portanto. Um deputado tem o seu ordenado. E tem um ordenado que é cerca do dobro do salário médio nacional e é 6 ou 7 vezes superior ao salário mínimo nacional, que é o salário mais pago neste momento em Portugal. Okay? E, portanto, alguém que ganha o dobro do salário médio e tem o desplante de dizer, não, eu tive de aceitar porque preciso de um emprego para pagar as minhas contas, está a gozar com aqueles que lhe estão a pagar o tal do... Porque quem está a pagar são os desgraçados, com os seus impostos que lhe estão a pagar o seu ordenado. E, portanto, isso que a doutora Maria Luís Albuquerque disse é uma verdadeira afronta. E a outra que passou, e passou completamente incólume, foi o famoso amigo do doutor António Costa, que foi de borla fazer umas negociações em nome do Dr. António Costa com a TAP, e mais com o BES, e mais com não sei quantos. E que, por causa de muitas discussões, então pronto, vamos-lhe pagar uma renda simbólica. E a renda simbólica que lhe foi atribuída foi de 2.000 euros. Vamos lá ver, eu fui consultor toda a minha vida e eu sei que para um consultor 2.000 euros é simbólico. Ponto. Agora, é ofensivo, uma vez mais, para as pessoas que em Portugal pagam impostos, dizermos que vamos pagar uma renda simbólica de 2.000 euros, que é quase o dobro do salário mínimo, do salário médio nacional. Não estou a falar do mínimo, estou a falar do médio. Sim, não é do mínimo. Estou a falar do médio. Ou seja, estes dois casos são afrontas às pessoas. E quem o diz, a Maria Luís, por um lado, e o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, peço desculpa, pelo outro, quando uma diz que eu precisava do dinheiro para ganhar e o outro diz que vou então pagar 2.000 euros simbólicos ao meu amigo, nem um nem outro se apercebe à anormalidade que estão a dizer, à aberração que estão a dizer, à ofensa que estão a fazer às pessoas. Porque as pessoas que estão a pagar estes ordenados, porque estão a pagá-los de facto, são os desgraçados que não têm dinheiro para viver. E, portanto, é um erro, é um disparate, e vem, aliás, aqui dei pancada à direita e pancada à esquerda, porque é mesmo. Ou seja, temos que ter um bocadinho de consciência nestas coisas e temos que medir que não podemos dizer que é simbólico 2.000 euros, assim como não podemos dizer que o ordenado de deputado não me chega para viver e por isso eu preciso de um empregozinho fora. Não pode. Quem diz isto não está no seu perfeito juízo. Ou seja, diga-me uma coisa, qual é a diferença entre a Maria Luís Albuquerque e o Paulo Portas? Ele diz que vai deixar de ser deputado e ela continua. Há duas diferenças básicas. O Dr. Paulo Portas tem uma perspectiva política a futuro, que é candidatar-se um dia a Presidente da República. Okay? E, portanto, o lugar de deputado neste momento já não lhe serve para nada. Okay? E, portanto, a sua intervenção é muito mais livre a nível das televisões, com comentário político. Não sendo deputado. Não sendo deputado. Portanto, ele tem agora... Ele sabe que tem agora 10 anos pela frente, porque Portugal é uma monarquia encoberta, mas é uma monarquia. Nós nunca destituímos um Presidente da República. Ou seja, o Marcelo foi eleito agora e foi eleito para 10 anos. Portanto, ele vai ser reeleito, portanto, não vale a pena ninguém candidatar-se contra ele daqui a 5 anos. Como, aliás, acontece com todos os Presidentes da República. Sim. E, portanto, o Paulo vai ter 10 anos para construir um personagem para se candidatar a Presidente da República. E, para isso, não pode ser deputado. Porque, sendo deputado, está numa montra em que ele não quer estar. Porque ele agora vai ter de emitir opiniões que sejam consensuais e no Parlamento não as podia emitir. Ao contrário, a doutora Maria Luís Albuquerque tem ambições políticas muito fortes, nomeadamente de liderar o PSD e de ser Primeira-Ministra. E, portanto, a ela, ao contrário, não lhe interessa nada largar o lugar de deputado. Porque ao largar o lugar de deputado, larga a ligação que tem ao PSD e particularmente a ligação que tem à máquina do PSD e a ambição que ela tem de vir um dia a ser Primeira-Ministra de Portugal, que pode acontecer, atenção, que pode realmente acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Carlos, temos novamente um telespectador. Boa tarde, Carlos Miguel, está-nos a ligar de Lisboa. Boa tarde ao Sr. Dr. Paz. Eu queria dizer o seguinte, Sara, é o seguinte,
Eu não sou contra que ex-governantes ou deputados vão trabalhar para empresas privadas depois de saírem do governo ou de deputados. O que eu sou contra é que durante o mandato eles estejam a trabalhar para as empresas privadas para depois, quando saírem, irem para lá. Isso é que eu sou contra. E também não aceito que quando eles saem, como o Sr. Dr. Paz disse, quando eles saem e dizem eu preciso de emprego agora que saí do governo ou saí de deputado, deveriam deixar de receber as pensões vitalícias, não é? Porque eles atualmente recebem pensões vitalícias e não acho certo, não é? Só o vencimento que eles têm, mais as pensões vitalícias, veja lá quanto é que eles vão receber, não é? E há muita gente que anda a passar fome e outros que recebem só 500 euros e 600, o ordenado mínimo mensal, não é? Acho mal. Portanto, como eu disse, é que eu acho mal é que eles ou são deputados ou são governantes ou não estão a trabalhar para cá, ao mesmo tempo como deputados e governantes cá para fora. Isso é que eu acho mal. Boa tarde e obrigado. Obrigada, Carlos. É uma perspectiva também. Há casos conhecidos sobre governantes que estão no... Ora, mas tocou agora aqui um tema muito complicado. Primeiro, vamos olhar este tema das pensões vitalícias e explicar às pessoas lá em casa. Elas já não existem. Já não existem da forma que existiam. Portanto, as pensões vitalícias já não existem da forma que existiam desde o primeiro governo de Sócrates, creio eu. Portanto, elas já não existem da mesma maneira. Há pessoas que as recebiam e que as continuam a receber, que é diferente. Portanto, elas não acabaram, não foram cortadas a quem já as tinha, foi cortado o direito a quem não tinha, a quem não as tinha. E, portanto, mais tarde ou mais cedo as pensões vitalícias vão mesmo morrer, porque o processo de atribuição, esse sim, já foi interrompido há meia dúzia de anos atrás. E, portanto, esse já não é tema, ou pelo menos não deveria ser tema. O tema do trabalhar enquanto está no governo para as empresas, para quem vai trabalhar no futuro, é muito pior, eu sublinho este meu muito pior, nas empresas públicas do que no governo. As pessoas não sabem, quer dizer, e os políticos atiram areia para a cara das pessoas e para tentar tapar o sol com a peneira, pois que há os saneamentos políticos e que estão a despedir o governador, agora já não se chama governador civil, agora chama-se presidente da CCD do Porto, e portanto, há isto é um saneamento político, não é? Faz-se esta discussão, e ninguém lembrou, por exemplo, que as empresas públicas estão todas na mesma, todas. As administrações das empresas públicas, exceto a da Caixa Geral de Depósitos, que vai mudar agora, e já lá vamos, mas as administrações das empresas públicas são pululadas por gente que não é lá aposta pelos políticos. Os políticos põem lá quem alguém lhes manda pôr, lá, e quem é que manda? Mandam aqueles que pagam uma coisa que se chama os subsídios para as campanhas eleitorais. E, portanto, essas pessoas sim é que fazem os verdadeiros negócios de Estado. Os verdadeiros negócios de Estado não são feitos pelos governantes. Os verdadeiros negócios de Estado são feitos pelo Sr. Presidente da Refer ou Sr. Presidente das Estradas de Portugal, agora pior, porque é uma só, a empresa das infraestruturas do Estado, pelo Sr. Presidente da Carris, pelo Sr. Presidente do Metro, que agora também é um só, portanto aumentamos ainda o poder, pelo Sr. Presidente da CP, esses sim é que fazem os grandes negócios. Ou seja, os grandes negócios do Estado com empresas privadas não são feitos via poder central, mas sim via empresas públicas, os grandes negócios, os verdadeiros. E ninguém está a controlar isso. Ninguém. Estão lá os mesmos. Estão lá os mesmos a fazer o que muito bem lhes apetece, sem nenhum controlo. Veja-se, aliás, o exemplo Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos, por infelicidade nossa, nós tivemos um governador do Banco de Portugal que de supervisão percebia zero. E hoje está no Banco Central Europeu. Temos hoje um governador do Banco de Portugal que de supervisão percebe, mas não quer fazê-la. Porque mandaram-no não a fazer e, portanto, ele não a faz. Recebe para não o fazer. E, portanto, o que se passa neste momento é que nós temos, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos, Banco Público, onde se fizeram todos os desmandos possíveis e imaginários, piores que o BES, piores que o BANIF, piores que isso tudo, desde 2000 para a frente. Ou seja, não é de agora, é desde 2000 para a frente. Portanto, vamos analisar tudo o que foi feito na Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000 até hoje, são 16 anos que criaram
a grande desgraça que criaram a Caixa de Depósitos está falida. Digamos, sejamos diretos, sejamos muito diretos. Ou seja, quando dizemos que ela precisa de 4 mil milhões em cima dos 3 mil milhões que já lá emprestámos, são 7 mil milhões. Portanto, está falida, ponto final. Não brinquemos com isso. Aliás, hoje o Banco de Portugal, noticia ao vosso próprio jornal, até vem reduzir as necessidades de cobertura de capitais próprios dos bancos, de propósito, para ver se safa a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, eu pela primeira vez vou defender o Sr. Governador do Banco de Portugal, o Sr. Governador do Banco de Portugal, que só fez as neiras desde que foi nomeado até hoje. A verdade é que há 2 meses que ele anda a dizer deixem-me criar o Banco Mau, deixem-me criar o Banco Mau, deixem-me criar o Banco Mau, porque há uma coisa que ele sabe, rebentam todos, não fica um único, não fica um só para contar a história. E, portanto, é importante as pessoas perceberem, quer dizer, e aqui há um tema que temos que explicar às pessoas lá em casa. Os meus alunos, atenção, eu só dou aulas em mestrados, portanto, os alunos que me chegam deveriam ser pessoas que já têm algum nível de compreensão, são alunos que já têm uma licenciatura, pelo menos, em cima. A maioria deles da área económica ou financeira, e, portanto, porque eu dou aulas em mestrado de gestão e em MBAs. E a verdade é que são eles próprios que me fazem uma pergunta, mas uma pergunta desesperada, que é como é que se chegam a estes números na banca? Como é que se chegam a buracos deste tamanho? Sim. Ou seja, os buracos são de tal forma absurdos que as pessoas perguntam, mas como é que a raio se chega a isto? Como é que ninguém viu que aquilo estava no estado em que está, vamos dar aqui um exemplo, e eu até conheço a pessoa pessoalmente, e portanto posso dar o exemplo da pessoa pessoalmente. Vamos lá ver. Sr. João Berardo, okay, quis colaborar com o governo da época no ataque e assalto que foi feito ao BCP. Para isso, o que é que foi fazer? Pediu à Caixa Geral de Depósitos, empreste-me 100 milhões para eu comprar ações do BCP. A seguir, o que é que faz? A seguir, dá essas ações como colateral dos mesmos 100 milhões. Para as pessoas perceberem um bocadinho lá em casa, as ações dos 100 milhões valem hoje 2. Portanto, 98 milhões desapareceram. Claro. Qual é o problema aqui? É quem é que vai pagar os 98 milhões que desapareceram? A Caixa Geral de Depósitos. Porquê? Porque o que lá tem são ações. E as ações valem 2 milhões, por conta de um empréstimo de 100 milhões. Mas pior do que isso, ele deveria ter pago 10 milhões por ano de juros. Como nunca pagou e falhou, sempre, o que é que a Caixa Geral de Depósitos escreveu? Escreveu assim: olha, eu pedi a um banco no exterior 100 milhões para emprestar ao João Berardo. Paguei a este banco no exterior 5 milhões. E o João Berardo deve-me agora 10 milhões de juros. Então eu tenho um lucro de 5 milhões. E andou a restar lucro de 5 milhões todos os anos. Porquê? Porque era o que lhe devia o João Berardo era 10 milhões, o que ela pagava ao banco exterior era 5 milhões. Qual é a diferença? É que o que ela pagava ao banco exterior pagou sempre. Os 5 milhões, pagou-os sempre. Sim. Os 10 milhões do João Berardo nunca recebeu. E, portanto, o buraco cria-se como? Assim, inventando dinheiro. Isto é inventar dinheiro. E, portanto, os buracos vão-se criando. O caso do BES Banif, e as pessoas perguntam, mas porquê que por causa do BES ter rebentado, o Banif rebentou? Para as pessoas lá em casa perceberem também, é fácil de explicar. Havia 2 holdings, uma que controlava o BES e uma que controlava o Banif. O Banco de Portugal proibiu o BES de emprestar dinheiro à holding que controlava o BES. E então o que é que fizeram? Muito simples. O Banif pedia dinheiro, aliás, a holding que controlava o Banif pedia dinheiro emprestado ao BES para emprestar à holding que controlava o BES. E ficava ele com a dívida. Ficava ele, Banif, com o crédito sobre a empresa que era mãe cá de cima. O que é que aconteceu? Quando esta faliu, quando isto arrebentou todo e esta faliu, o Banif ficou sem o dinheiro e com as dívidas. Claro. Por isso é que ele faliu também. É fácil de explicar. Agora vamos perguntar, isto é a gestão danosa? É. Deviam estar presos? Deviam. Mas também é verdade, nós soubemos ontem que o Ricardo Salgado confirmou que transferiu para o Zé Nalbava, uma vez mais, alguém que eu conheço pessoalmente, portanto posso falar sem problema nenhum, transferiu para o Zé Nalbava 18 milhões de euros para ele dizer que não se lembrava de ter emprestado 900 milhões ao Grupo Espírito Santo. E pronto, e nada acontece. Ninguém vai preso, ninguém tem de restituir, ou seja, nada acontece, pagamos nós todos, e a mim custa-me, vamos lá ver, eu pertenço, e sou muito honesto nisso, eu pertenço ao 1%, não pertenço ao 99%, ou seja, quando diz que há 1% da população que detém metade da riqueza do mundo e os outros 99% têm a outra metade, eu pertenço a 1%, portanto, eu contra mim falo em termos dos impostos, que eu pago muitos impostos, e contra mim estou a falar. Agora, a verdade é que me custa que os desgraçados que pertencem aos 99% estejam a pagar impostos para suportar a boa vida desta gente que é desonesta, ou seja, desta gente que vive da desonestidade, não vive de mais nada, vive da desonestidade. Carlos, temos mais um telespectador ao telefone. Boa tarde, José António Silva, está-nos a ligar da Costa da Caparica. Muito boa tarde, senhor. Boa tarde. Muito boa tarde, Dr. Carlos Pais.
e queria apenas deixar duas perguntas muito simples. Uma que tem a ver com a cultura do mérito, que existiu em Portugal. Tivemos uma monarquia que, segundo constam as estatísticas, 80% eram débeis mentais, portanto, ou seja, eram indivíduos com uma capacidade... José, posso só pedir para falar um pouco mais alto, que nós estamos a gostar a perceber o que está a dizer. Posso falar mais alto? Obrigada. A maioria dos nossos monarcas eram atrasados mentais. Assim, dizendo rapidamente, ou seja, a maioria não tinham capacidade para governar um país. E a cultura do mérito nunca existiu em Portugal. Nunca existiu depois do 25 de Abril, nunca existiu exatamente como o Dr. Carlos Paz disse, nem com os comunistas, nem com o Bloco de Esquerda, nem com o PSD, nem com rigorosamente ninguém. E depois pergunto, se um país normal, vamos falar, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos falar na Alemanha, se confrontasse com uma situação bancária que é de uma cleptocracia, portanto, ou seja, estamos a falar de gente que roubou, em termos jurídicos, não tinha havido uma reação. E agora eu pergunto, por que razão é Portugal nunca fez, ou seja, eu posso lhe dizer, eu conheço casos concretos, eu conheço bastante bem a banca, em que eram pessoas recrutadas por, imagino, eu nem sequer quero falar de instituições bancárias, só pura e simplesmente por um favor. Ou seja, se não houver digamos, uma cultura de mérito, uma cultura de alguém, quando vai, o Dr. Carlos Paz disse muito bem que faz mestrados. Mas se calhar, há pessoas que chegam ali, que se calhar o Dr. Carlos Paz tem de dizer, desculpe lá, doutor, mas não tem capacidade para fazer isto. Não pode fazer isto, não é? E eram estas duas questões que queria deixar no ar. Uma, por um lado, a questão do mérito, a questão da seriação das pessoas, a questão de saber exatamente quem é que vamos colocar em lugares governativos. Não vamos colocar em lugares governativos, por exemplo, o neto de Sacadura Cabral, porque é um neto de Sacadura Cabral, não é? Quer dizer, e além de vários exemplos, não é? Pessoas perfeitamente ineptas, não sabem rigorosamente nada, nunca governaram rigorosamente nada, e que só estão lá porque nós sabemos, porque vêm de uma cultura monárquica e que não têm sequer o mínimo de inteligência para gerir uma mercearia. Eu até me admiro que Portugal consiga ter ainda algum tipo de riqueza. Quer dizer, são pessoas ilustradas que não têm a quarta classe, mas têm a suficiente inteligência para gerir um pequeno negócio. E além disso, a qualidade da justiça secreta, quando nós vemos cleptómanos que fazem todo o tipo de delitos que são evidentes para qualquer jurista médio, não precisa sequer ser um jurista de elite a fazer isto e a andar impunemente e provavelmente até a fazer conferências e coisas deste tipo. Eu fico de facto estupefacto com isso. Enfim, não por isto. Obrigada, José. Provavelmente eu devia ir para a República do Congo. Mas pronto, obrigado. Obrigada pela sua participação. Falámos aqui um pouco dos chamados empregos, ou jobs for the boys, como se costuma dizer em inglês. É mais complicado do que isso. Este tema do mérito é um tema muito, muito relevante. Não tenho solução, não sei como se conseguiria medir isso diretamente. Mas este espectador lançou um tema e trouxe outro à baila. Lançou um segundo tema que tem a ver com o tema dos bancos e o que é que faria os Estados Unidos ou o que é que faria a Alemanha. Cuidado que são duas posições completamente distintas. Nos Estados Unidos, pura e simplesmente, seria preso e foram.
diretamente, e logo, em processos que demoraram 3 meses a solucionar. Não é como os nossos processos que demoram 15 anos a solucionar, são processos que demoram 3 meses a solucionar e foram presos. Na Alemanha não. Na Alemanha não, o Commerzbank foi absorvido e o Deutsche Bank está a ser ajudado com pinças. E, portanto, digamos que há uma postura diferente num país e no outro e não podemos confundir os dois. Mas trouxe um outro tema, e a sua pergunta trouxe um outro tema, e vale a pena vermos que este tema da meritocracia e dos lugares a quem os merece, digamos assim, e acima de tudo da honra das pessoas. Vamos lá ver, há um ano ou 2 atrás, não consigo precisar, ainda o Dr. José Manuel Durão Barroso era presidente da Comissão Europeia. O filho dele foi nomeado sem nenhum concurso para o Banco de Portugal, okay? Para um lugar de responsabilidade no Banco de Portugal. Não tinha quaisquer qualificações para o lugar. A única qualificação que tinha era ser filho do pai. Ponto final. Nas redes sociais incendiaram, eram fotografias do senhor, chamaram-lhe os nomes todos. O que é que acontece? São pessoas sem nenhum pingo de honra. E, portanto, aconteceu-lhe alguma coisa? Não. Deixa passar a confusão toda, continua lá no Banco de Portugal, vai chegar um dia à administração do Banco de Portugal, não tenho a menor das dúvidas. Aliás, o Sr. Governador do Banco de Portugal foi lá posto pelo próprio Durão Barroso, que ele vem da escola do Durão Barroso e vem do grupo do Durão Barroso na Comissão Europeia. Foi ele que o escolheu, foi ele pessoalmente que o escolheu. E, portanto, o que é que vai acontecer? O filho vai lá continuar, vamos ser nós, cidadãos, a pagar-lhe o ordenado a vida toda a vida, e portanto tem a vida garantida já para o resto da vida, enquanto que o filho das pessoas que estão a pagar o ordenado dele vai estar no desemprego. Ou seja, é bom as pessoas terem uma noção de um número que é catastrófico. O número que eu vou dizer é absolutamente catastrófico. Não é? Com o atual nível de desemprego juvenil, portanto, o chamado desemprego jovem em Portugal, dos 18 aos 25 anos, com esse nível de desemprego e com as taxas de crescimento que se esperam para os próximos 20 anos, o que eu lhe posso dizer é uma coisa certa, e é uma certeza absoluta. 10% dos atuais jovens desempregados, dos que estão hoje desempregados, 10% dos atuais jovens desempregados, nunca vai ter um emprego na vida. Nunca. Isto que eu disse é aterrador, mas é a realidade. É a realidade estatística. É aterrador. Mas é a realidade estatística. E, portanto, significa que 10% dos atuais jovens desempregados nunca vão ter um emprego na vida. Vão ter um trabalho de vez em quando, vão conseguir lavar uns carros de vez em quando, servir na esplanada da praia de vez em quando. Ou seja, eu chamo emprego aquilo que dá direito a receber um 13º mês e um subsídio de férias. Ou seja, fez um ciclo completo. Nunca vão ter um na vida. Ou seja, 10% dos atuais jovens desempregados. E isto é arrepiante. Acha que esta filosofia dos Jobs for the Boys existe muito em Portugal? Existe em todos os países do mundo. A gente acha que não, mas é verdade. Sim, existem em todos os países do mundo. Aliás, a mobilidade social, a famosa mobilidade social, ela não existe, é mentira. É uma mentira direta. E, portanto, eu vou-lhe dar dois números. Vou-lhe dar dois números que são aterradores. Okay? Norte de Itália, não vou falar de Portugal, vou falar do Norte de Itália. Norte de Itália, as famílias poderosas há 600 anos atrás. 90% delas ainda são as poderosas hoje. Okay? 90%. Portugal, há 100 anos atrás, e atenção, nós tivemos várias revoluções de por meio, inclusivamente a mudança do regime da República, o fim da Primeira República, o fim da monarquia, início da Primeira República, fim da Primeira República, 25 de Abril, e a descolonização. Ou seja, tivemos uma série de coisas que poderiam ter truncado muito a nossa sociedade. A verdade é que 90% das famílias que eram as famílias poderosas há 100 anos atrás são as dois. E, portanto, não há mobilidade social. É mentira, são os mesmos, apoiam-se uns aos outros, protegem-se uns aos outros. E, portanto, estamos a criar com estes políticos, como é o caso do Paulo Portas, que é a transitar de um lado para o outro, da Maria Luísa a transitar de um lado para o outro, ou do Jorge Coelho, para dizer dos dois lados, ou para usar o António Vitorino, por exemplo, administrador de 12 empresas diferentes, nem faz a mínima ideia de quem são, de que é que fazem. É impossível. É que está lá o seu nome, é impossível fazer. O interesse é que está lá o seu nome e recebe o seu ordenado. Portanto, isso é o que é relevante. E aliás, quando ainda agora com a nomeação de 19 administradores para a Caixa Geral de Depósitos, foi uma diversão. Porque a gente diz, epá, isto está aqui a cota do PS, e a cota do PCP, e do CDS e a cota do PSD. Não é verdade.
O que está lá é a cota da maçonaria e a cota da Opus Dei e a cota do Sr. Presidente da República e a cota dos partidos, essa está lá também, mas também está a cota que pertence a cada um dos escritórios de advogados, também está a cota que pertence a cada uma das empresas de segurança. Portanto, estão lá todos representados todos. e Carlos, nós pagamos aquilo tudo. muito obrigada pela sua presença aqui. É um tema bastante polémico, provavelmente vamos ter que voltar a ele daqui a uns tempos. Fica por aqui o Assembleia Geral de hoje. Obrigado por ter participado no nosso programa. Fique bem.